Fala, seguidor, bem-vindo ao canal. Eu vou fazer a resolução das 4 questões de matemática que caíram na prova da Baiana 2021.1. Antes de mais nada, deixe o seu joinha aí, curta, compartilhe o nosso vídeo aí para os seus colegas. O primeiro exercício que eu tenho na sequência da prova que eu recebi é um exercício que você precisa conhecer de números inteiros, precisamente falando da ideia do que vem a ser número primo. O exercício tem um contexto, fala de tipos de caixas que são embaladas vacina contra a Covid-19, caixas do tipo X, Y e Z, que possuem respectivamente dentro dessas caixas as quantidades X, Y e Z. Tirando o contexto, que a gente vai ter um exercício puro, técnico. O que a gente tem? Uma sequência crescente de números primos, na primeira informação foi passada da prova, então x é o menor dos números, y é maior do que x, só que y por sua vez é menor do que z. Além disso, ele sugere que o y pode ser 3 ou 7, um dos dois, o y não vai precisar ser, não pode ser os dois, né? E ele também sugere que se somar as quantidades de vacina em duas caixas diferentes, de tipos diferentes, vai ser igual a quantidade de vacina no terceiro tipo de caixa. Bom, como z é a maior das quantidades, z precisa ser igual a x mais y. Então, a gente pega a ideia da sequência ser crescente, z é o maior deles, então se existe alguém que é soma dos outros dois, é z. z igual a x mais y. Então, eu vou partir da ideia do que vem a ser número primo e de uma equação só para lidar com 3 incógnitas. E aí a gente vai fazer testes, né? Primeiro teste que eu vou fazer vai ser usando o y7, porque se eu usar o y3, o exercício já acaba e eu fico sem explicar porque não poderia ser 7. Observe, se o y for 7, o z vai acabar sendo x mais 7. x mais 7. Só que o y é um primo e o x é um primo que vem antes do y. Então, se eu considerar o y7, o x pode ser 2, 3 ou 5. Eu não sei quem é. Em princípio, x poderia ser 2, 3 ou 5, porque ele precisa ser um número primo antes do 7. Só que se eu pegar o x igual a 2, o z vai ser 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. 9 não é primo. Então, x não vai poder ser 2, porque senão o z não vai ser um número primo. Então, isso aqui não vai acontecer. E se o x for 3? 3 é primo, 7 é primo. Só que aí o z vai ser 3 mais 7. 3 mais 7, 10. Z, de novo, não é primo, porque 10 não é um número primo. Ele é divisível por 2 e por 5, além do 10 e do 1, né? Então vou pensar o x igual a 5, que é um primo que está antes do 7. Se eu pegar o x igual a 5, acontece o mesmo problema. Quando eu faço 5 mais 7, o z dá 12 e 12 não é primo. Ou seja, não existe a possibilidade do y ser 7. Porque se o y for 7, obrigatoriamente eu teria que usar um desses valores para x. E qualquer desses valores que eu ponha para x, quando eu vou achar o z não vai ser primo. Logo, eu vou concluir que o y precisa ser diferente de 7. Dada a informação do exercício, então eu vou afirmar que o y é 3, porque 7 ele não pode ser porque gerou problema com z. Bom, dado que o y é 3, e como ele é maior do que x, só tem um primo que eu vou dizer, então, que o x tem que ser 2. Porque 3 é o primeiro número primo, ímpar, né? E o único primo que a gente tem par é o próprio 2. Então, se o y for 3, o x vai precisar ser 2. Dada essa igualdade, né? X mais y vale z, então o z vai acabar sendo 2 mais 3, que é 5. Aí note que agora os 3 números deram primos, né? Na sequência, x2, y3 e z5. Esses são os números. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Olhar gabarito por gabarito para ver qual é a resposta certa. Na prova que eu tenho em mãos, a letra A fala que as quantidades de ampola nas caixas X, Y e Z, respectivamente, né, formam uma PA. Não formam uma PA, variação de uma unidade aqui, variação de 2 unidades, a letra A está falsa, isso aí não é uma PA. Como também está falsa a letra B, que sugere que essa sequência é uma PG. Não é uma PG. Você não tem um fator de multiplicação constante aí. Nem PA, nem PG. Aí quando a gente vai na letra C, a letra C diz que 3 caixas diferentes, uma de cada tipo, que é o que a gente tem aqui, né? Contém juntas, quer dizer, se eu somar os 3 tipos, mais de 10 milhares.
mais de 10 milhares. Não, contém juntas exatamente 10 milhares. Essas quantidades, elas são dadas em milhares. No texto primário, a gente vê isso. Então, a caixa do tipo X vai possuir 2 milhares de ampolas, né? A do tipo Y, 3 milhares e assim segue. Então ele está sugerindo, se eu somar os três, eu vou ter mais do que não, eu vou ter exatamente 10 milhares, portanto a letra C está falsa. A letra D diz que 3 caixas identificadas com Y, 3 vezes Y, que vai dar 9, 3 caixas identificadas com Y, que dá 9, contém mais ampolas do que 2 caixas identificadas por Z. Falso. 2 caixas identificadas por Z teria 10 mil ampolas, né? 10 milhares. 3 caixas identificadas por Y seriam 9 mil ampolas, 9 milhares. 9 não é maior do que 10, portanto, a letra D está errada. Só sobra para a gente a letra E, que diz que uma caixa identificada por Y e uma caixa identificada por Z, uma caixa identificada por Y e uma caixa identificada por Z, 8 milhares, contém juntas a mesma quantidade de ampolas de 4 caixas identificadas por X. Correto. O exercício está dizendo para a gente, né, na letra E, que o Y somado com o Z equivale a 4 vezes o X. Com certeza, 3 mais 5, 8 milhares, é a mesma coisa de 4 vezes 2, 8 milhares. Portanto, a resposta da questão, letra E.